Tendo planos para o ano que vem. Mesmo finalista da Libertadores, o Atlético chegou ao Morumbi com 8 partidas sem vencer. O São Paulo não vencia o Atlético há 4 anos. Foram 9 jogos no período. O pequeno Eugênio sofre em casa. Como São Paulino, você não deve gostar muito do Atlético Mineiro, né? Não. Por quê? Meu pai é Atlético Mineiro, aí não. tem que aceitar. Ainda assim, antes da bola rolar, não faltava otimismo. Hoje vai ser 3-0. Não vai ter boi pra eles, não. Está valendo! O começo de jogo provou que eles estavam completamente enganados. Teve muito boi pro Galo. Em 34 segundos... Atlético Hulk, espalmou Rafael, a sobra! Uma posição de impedimento indicada pelo bandeirinha. É no biquinho da chuteira de um de outro. Apareceu não impedimento e o árbitro confirma o gol do Galo! Paulinho Neles! E piorou rápido. Com 18 minutos, Hulk colocou na cabeça de Paulinho. Mas o São Paulo não se entregou. E a pressão fez Fausto Vera espanar. Gol contra. Gol contra! O estádio que já estava aceso ficou efervescente. Os donos da casa foram para cima. E num passe com precisão milimétrica, Lucas deu empate para André Silva. Assistência com A maiúsculo. Na sequência, a virada não veio por pouco. Na trave, mais uma! Os São Paulinos nem esperaram o placar favorável. Cantaram alto e aproveitaram o bom momento da equipe antes do juiz encerrar a primeira metade. A torcida nos incentivou desde o começo, mesmo depois do segundo gol. Acho que eles estão reconhecendo a nossa entrega. A torcida do São Paulo fez bem de antecipar a festa no intervalo, porque no segundo tempo não teve nada para comemorar. E o relógio correu rápido para confirmar o 2-2. O resultado garante o São Paulo na Libertadores do ano que vem, mas ainda não na fase de grupos. Eu quero que o São Paulo jogue muitas Copas Internacionais, como a Libertadores, porque eu sinto que 2025 pode ser o ano do São Paulo falando de Libertadores. Ok, esse empate com o Galo. Rê, foi ruim porque o time do Everton Guimarães, meu Deus do céu, né? É até difícil encontrar palavras para falar do Galo. Que Everton Ribeiro, cara. No final dessa... O Denilson aqui fica falando na minha orelha. Mas no final dessa temporada... Só que no modo geral, Rê, tem muita gente nessa partida também culpando o treinador. Cara, que culpa o treinador tem se com 37 segundos o Lucero domina uma bola errada no meio campo com o peito e o Galo abre o placar, por exemplo? Pra mim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Foi o gol mais rápido, né, do campeonato. Que isso, cara, que isso. Não dá pro São Paulo tomar um gol como esse, do Galo, que não fazia gols há 5 jogos, né, se eu não me engano. Nossa. Eram 5 jogos sem marcar, com 37 segundos, fez no São Paulo. Pra mim, a entrevista do Zubeldia é melhor do que o jogo no modo geral, quando ele fala sobre uma situação. Camisa 10, eu não posso falar aqui publicamente, enfim, sobre o meu campo. Tá muito claro, no meu ponto de vista, de que existe uma cobrança interna do Zubeldia pra trazer um jogador camisa 10 pro São Paulo. Camisa 10, eu digo, meio campista de criação. E o São Paulo precisa disso. É um jogo que isso fica escancarado mais uma vez. O São Paulo depende muito de Lucas Moura, que é um craque. É difícil até falar do Lucas, né? Joga muita bola. Mas o Lucas, uma jogada individual dele para criar. O André Silva entrou muito bem também na partida. Então, para mim, pro ano que vem, o São Paulo deve contratar pouco. Mas tem que acertar em cheio, porque senão... Tem que achar um lateral esquerdo também. O São Paulo tem 2 laterais na mira do São Paulo. Dei informação sobre isso. O Wendel do Porto, que já é pública essa situação. E o Marlon do Cruzeiro, também é um jogador que interessa ao São Paulo. Bom. Marlon é um jogador que é bem avaliado internamente. Foi expulso contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro esse ano. Exatamente. O Wendel é a primeira opção. Mas só que o Wendel existe... fica. Fica, tem que ficar. Estão falando dos negócios aí. Não, tem que ficar. Mas tá afastando... eu não vou falar que depois o presidente vai falar que é mentira. Mas tá acontecendo esse negócio aí, Bebeiro. O que, Bebeiro? Fala. Tá afastando o jogador, tá tendo briga lá. O Zubeldia parece que quer jogar também. O Casares falou que não dá pra escrever ele. Isso, Wagner Ribeiro... Trata mal funcionário. Porque se começa a falar esse tipo de coisa, aí a mídia, São Paulino dos Tricas, fala, o Ronaldo mentiu. O Zubeldia não tem perfil que trata as pessoas mal, não. O que é para eu Sgarbi falar com você? O que é Sgarbi? E o Ramon fica pro ano que vem? Só pra saber que você já falou que no Scarpa... Você tá conversando com o Rames. Não, só pra saber se fica ou não, tá pensando em trazer o Rames. Agora eu quero saber do Zubeldia. Para aí, tem o outro lado da história do empate. Everton Guimarães, foi bom esse empate pro Galo, esse 2-2, já que tem Libertadores na mira e mais um jogo contra o Juventude? Ele tá comemorando. Não, Renata, foi péssimo o empate, porque o Atlético é pai de São Paulo, né?
Desde 2020, São Paulo não sabe o que é ganhar um jogo sequer do Atlético. Então, como o Atlético é pai do São Paulo, e o Hulk é pai ainda, o pai maior, né? Então eu lamento. Se abrir 2-0 com gol aos 36 segundos e ceder o empate ainda no primeiro tempo, me preocupa muito. Porque o Atlético vacilou. Era para ter feito 3, 4, né? Teve bola para fazer, mas aí o Atlético eu acho que meio que se acomodou com o placar de 2-0, recuou um pouquinho, e o São Paulo tem um cara que é fora de série, né, Renato? O Lucas é um monstro, mas joga a bola demais. E ele acabou sendo peça fundamental para o São Paulo, com muito custo, com muito esforço, com muito suor, conseguir esse empate aí. E eu sei que o Sgarbi, depois do empate, comemorou muito, né? Porque realmente é difícil, né? Você comemorar um empate com o pai. Mas é de se lamentar, Renato. O Atlético é o time que mais empatou na competição. São 14 empates até aqui. E por isso o Atlético faz uma campanha tão ruim no Brasileiro. Que coisa. Chico, tem alguma explicação? Tem um minuto até a gente voltar para ouvir. Então, não, só para dizer que eu acho que o São Paulo vai ter que torcer fervorosamente para o Botafogo ganhar a Libertadores, porque senão ele vai para a pré-Libertadores. Porque o Flamengo e o Inter vão pegar essa vaga direta. Hoje, são 5 vagas diretas, tá? Se o Botafogo vencer a Libertadores, beleza, são 6 e o São Paulo entra. Senão vai para a pré. E aí já tem jogo em janeiro, junto do Paulista, fase eliminatória. Então o São Paulo, que desistiu da competição, vai acabar na pré. Bora fechar o vídeo para te explicar como é que Calleri surgiu como possível reforço do Flamengo para 2025. O paparazzo rubro-negro, que cobre o Flamengo aqui no YouTube, contou ou fez uma revelação. Ele havia tido um papo recente com o presidente Rodolfo Landim e declarou o seguinte, abre aspas, vou fazer uma revelação. Conversei com o Rodolfo Landim em um hotel no Uruguai e ele falou que seu sonho de consumo para o ataque do Flamengo é o Calleri do São Paulo, fecha aspas. Essa declaração bombou nas redes sociais e garantiu muita repercussão positiva e negativa. De São Paulinos lembrando que o Calleri prometeu só jogar no São Paulo no futebol brasileiro e de rubro-negro se dividindo. Pô, será que valeria a pena? Será que o Calleri seria titular absoluto? Vale a lembrança de que o Flamengo vai perder o Gabigol, não conta com o Carlinhos e o Pedro talvez só volte no segundo semestre. Pois bem, o Calleri tem contrato no São Paulo até dezembro de 2026 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros. Mandei mensagem para o presidente Júlio Casares durante a live e ele respondeu, nunca ouvi nada disso no São Paulo, ninguém falou sobre Calleri no Flamengo. Mandei mensagem para um outro dirigente do Tricolor, não tem cabimento nenhum. Pode esquecer essa história, fecha aspas. O São Paulo não tem nenhuma intenção em se desfazer do seu centroavante de 31 anos de idade, enorme identificação com o torcedor. Já o Flamengo, talvez a gente nem tenha mais Rodolfo Landim ligado à política do Flamengo, dependendo do resultado da eleição do dia 9. Se o Rodrigo Dunch, candidato da situação, vencer, o Landim se torna o CEO de futebol. Qualquer uma das duas outras candidaturas vencendo, do Maurício Gomes de Matos ou do BAP, e o Landim deixará de participar da política rubro-negra. Calleri, que está avaliado em 3,5 milhões de euros, gostaria de saber o que você pensa sobre essa história. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Público mais baixo do que o normal do São Paulo na temporada, saiu perdendo de 2-0, reagiu e empatou em 2-2. Onde eu quero chegar com tudo isso? Para irritar o Arnaldo. Não. Vai chegar no fim do ano, vai chegar no fim do ano com o Palmeiras possivelmente campeão, com o Corinthians animado, Libertadores, Copa do Brasil, bicho, não tem calma. Pelo amor de com Deus. O Santos na Série A. Não dá, aí não e dá. O São Paulo com fim de temporada. Tira a camisa da Gaviões. Opaco. Abre aí, vamos ver. O fim de temporada opaco. Não que é ruim, falou que é opaco. Opaco. Meio. Não vai festejar o fim da temporada. Não vai festejar o fim. Exato. Não vai festejar. Time grande não festeja a temporada classificado para a Libertadores, né? Mas é o mínimo que você espera. Então, assim, eu acho assim, Tironi, são 3 comparações, 3 rivais completamente diferentes, né? Sim. O Palmeiras. Aí sim, eu acho que o torcedor do São Paulo vê o que foi a última década, vê o Palmeiras alcançando, superando o São Paulo em títulos e vê como ficou distante do Palmeiras, né? O São Paulo não briga mais por título de pontos corridos, né? Há algum tempo. O Santos eu não vou considerar. O Santos foi campeão da Série B. Claro. O São Paulo nunca caiu de divisão. Sim. E acho que é uma das coisas que diferencia o São Paulo dos demais. O Corinthians, eu acho que é o oposto do São Paulo hoje, os caminhos. O São Paulo é mais emocionante você lutar contra o rebaixamento, ter uma arrancada e poder jogar a pré-Libertadores? É. Agora, é melhor ano você estar
o tempo todo entre os 6 primeiros colocados ou você estar ameaçado da zona de rebaixamento e reagir e não alcançar nunca o seu rival, o Corinthians não vai alcançar nunca o São Paulo. O máximo que pode acontecer em relação ao São Paulo e o Corinthians é os dois disputarem a pré-Libertadores com uma combinação de resultados. É o máximo. Né? Eles podem se cruzarem. Então. Tem uma possibilidade, é uma possibilidade rara, tem que ter 1000 combinações, mas pode acontecer isso. O São Paulo ser o 6º, que o São Paulo já é, e o Corinthians ser o 7º. Não, na pré-Libertadores, um contra o outro. Pode, sendo um sexto e outro 7º, e sendo só G7, ser o que é hoje o campeonato. Com o Atlético ganhando a Libertadores e o Botafogo ficando sem nada. O ano do São Paulo, por tudo que foi feito, investido, é um ano muito bom, esportivamente. O São Paulo decidiu já dar... Mas aí que tá. Mas aí se o torcedor tiver nessa sua vibe, ele tá ferrado ano que vem. Então é bom você avisar ele. Que a decisão do São Paulo, se ele estiver na sua vibe, né, opaco, se o São Paulo repetir... Não, não é a minha vibe, é a vibe... Não, a tua vibe, é a sua vibe. É a sua vibe. Não é. Eu tava com você no Morumbi, é a tua vibe. Você precisa, como algum torcedor de São Paulo, definir qual o caminho que você quer. Eu já sei, eu sempre falo. Sanear o clube. E aí o 2025 do São Paulo, se for idêntico ao 2024, você levanta as mãos para o céu. Se o 2025 do São Paulo for igual a 2024, esportivo, com o que o São Paulo vai investir, você levanta as mãos para o céu. Quartas de final da Libertadores, quartas da Copa do Brasil e G6 do Brasileiro, certo? Você levanta as mãos para o céu. O que pode ser melhor com o nível de investimento é o Paulistinha. Aí você tem que chegar pelo menos na semifinal do campeonato. É o que o Massini fala, com um clube grande. Agora, esse torcedor, o torcedor opaco, não estava no Morumbi no sábado. Porque, de novo, o que foi o primeiro tempo do jogo, com gol aos 30 segundos tomado, 30 segundos, o São Paulo foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro no intervalo do jogo, tendo tomado 2 gols em casa. Porque o São Paulo apresentou no primeiro tempo coisas muito interessantes, mesmo completamente mutilado na escalação, né? Depois, no segundo tempo, aí acho que ficaram evidentes as limitações físicas do banco, técnicas. Ele não conseguiu ter força para virar. Mas o São Paulo teve coisas muito interessantes no jogo contra o Atlético. A ponto do Rafinha jogar improvisado lateral esquerdo, coisa que não conseguia nem do Bayern, e ter funcionado, né? Então, eu acho que é necessário um alinhamento de expectativa. De novo, é aquela coisa, o discurso é muito fácil. O torcedor quer tudo, quer o clube saneado e o clube vencendo títulos. Não é o momento do São Paulo. Vai ser uma coisa ou outra. Pode até, numa Copa, numa combinação, o São Paulo acabou invicto, o Zubeldia acabou invicto a Libertadores, sendo eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Pode até passar numa Copa, ganhar a Copa do Brasil, como fez no ano passado, mas é um clube que tem limitações. E é um time que tem limitações, neste momento. Então, para quem tem limitações, teve 13º investimento em 20 da